Olá, meus amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é sábado, 1º de maio de 2021. Eu acho que você está sabendo que neste sábado a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em todo o território da divisão sul-americana, está proclamando um jejum o dia todo, a fim de orarmos, a fim de lermos a palavra, a fim de nos consagrarmos para vivermos corretamente os desafios do nosso tempo. Se você puder, junte-se a nós neste dia especial. Bom, mas hoje, 1º de maio, estamos iniciando o estudo da lição 6 da Escola Sabatina, que tem como título A Descendência de Abraão. O texto central é 1 Pedro 2,9, que diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A lição de hoje introduz contando uma história muito interessante que eu quero reproduzi-la aqui. Certo dia, numa cidade pequena, o relógio na vitrine do joalheiro parou exatamente às 8h45. Muitos cidadãos tinham ficado pendentes daquele relógio para saber a hora, e naquela manhã, homens e mulheres de negócios olharam para a vitrine e notaram que ainda eram 8h45. Crianças a caminho da escola ficaram surpresas ao descobrir que ainda tinha tempo. Muitas pessoas se atrasaram naquela manhã, porque o pequeno relógio na vitrine do joalheiro havia parado. Aí você pergunta, o que essa história tem a ver com a lição? A descendência de Abraão. Amigos, tem tudo a ver, porque esta história representa, de certa forma, o fracasso de Israel. Deus colocar Israel no meio das nações, diz Ezequiel capítulo 5, versículo 5, numa ligação geográfica estratégica entre 3 continentes, África por um lado, Europa por outro lado e Ásia por outro lado. Israel deveria ter sido o relógio espiritual do mundo. Porém, a triste notícia é que, assim como o relógio na vitrine do joalheiro parou, Israel, em certo sentido, parou. Claro, não foi um fracasso total, pois naquela época, assim como hoje, Deus tinha seu remanescente fiel. Nesta semana, estudaremos a identidade e a função de Israel, do Israel de Deus, em todas as épocas. Veremos que, embora Israel fosse a nação escolhida por Deus e tivesse herdado a aliança de seus antepassados, infelizmente não demonstrava a mesma convicção de seus predecessores. Em resultado disso, muitos em Israel cometeram os mesmos erros de alguns de seus antepassados, descartando a importância da aliança de Deus em sua própria vida. E veremos que o Senhor precisou novamente peneirar o remanescente de seus filhos e separá-los daqueles que eram rebeldes. Mas eu, ainda na introdução desta lição, no dia de hoje, eu queria lidar com 2 perguntas. A primeira, qual era o plano de Deus com Israel? Amigos, Deus planejava dar ao mundo um conhecimento de sua vontade por meio de Israel. Suas promessas e ameaças, suas instruções e reprovações, as maravilhosas manifestações de seu poder entre eles, em bênçãos pela obediência e em juízos pela transgressão e apostasia, tudo se destinava à educação e ao desenvolvimento dos princípios religiosos entre o povo de Deus até o fim dos tempos. Portanto, amigos, é importante que nos familiarizemos com a história dos israelitas e que meditemos com cuidado no relacionamento de Deus com eles. E ainda uma segunda pergunta. Qual a função da igreja hoje, diante do fracasso do Israel étnico? Amigos, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação das pessoas. A igreja foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido o plano de Deus que por meio de sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e sua suficiência. Aos membros da igreja,
a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a glória de Deus. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será a seu tempo manifesta esta graça, mesmo aos principados e potestades nos céus. E por quê? Porque esta atuação da graça, a igreja levando a graça, será a final e ampla demonstração do amor de Deus pelos seres humanos. Esta é uma síntese do estudo que teremos nesta semana. Será um estudo extraordinário que diz respeito a você e a mim, membros da Igreja de Cristo. Um ótimo sábado para você, e se você puder se juntar ao jejum conosco, será bem-vindo. Vamos orar, interceder por toda a situação que vivemos em nosso país. Que Deus nos abençoe.